Ok, e não só começa. Ouvintes de Rádio Diáspora Cabo Verde, muito boa tarde, boa noite ou bom dia, conforme a hora e local onde esteja a ouvir o programa. No tem conosco no programa Sr. Vladimir Silves Ferreira, secretário-geral de PICV. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. Está conosco mais uma vez no programa Serenata ao Luar de Rádio Diáspora Cabo Verde. Alô? Boa noite. Aí, boa noite. Obrigado, penso que nós ali mais uma vez. Então começa sobre a situação de buscas na Câmara Municipal da Praia, qualquer posição oficial de PICV perante buscas que foram feitas na Câmara Municipal da Praia no último dia 12 de dezembro. Bom, PICV, logo que toma conhecimento dessa busca, portanto, PICV imediatamente tenta informa junto de Câmara Municipal e dirigentes o que se passava e imediatamente também na sequência no emite um comunicado solidarizando com o presidente da Câmara Municipal, que é também presidente de PICV, solidarizando com funcionários, técnicos e tudo, colaboradores e trabalhadores da Câmara Municipal de Praia. Portanto, no imediato foi isso que nos faz, foi, portanto, mostra solidariedade do partido com uma situação que é pouco comum, que não se deseja na democracia e que, portanto, perturba o normal funcionamento de autarquia. Portanto, não mostra logo no estudo solidariedade para o presidente da Câmara e para os vereadores, diretores, funcionários e tudo, operadores que elaboram na Câmara Municipal. Naturalmente, e claro também para todos munícipes e utentes que recorrem ao serviço de Câmara, digamos assim, seus expedientes também condicionados para essa atuação. Portanto, acho que, num primeiro momento, foi esse que foi nosso pronunciamento, digamos assim. Não emitiu nota, que não envia para a comunicação social e que foi também amplamente divulgado também nas redes sociais do partido. E PICV todos buscas como um episódio isolado ou te acredita que é um padrão mais amplo de intervenção do Ministério Público na Cabo Verde? Bom, é claro que minha leitura é uma leitura mais político do que jurídico, por razões óbvias, e ele notou já várias questões que têm sido, digamos assim, padrão. Que as várias buscas que têm sido feitas na Câmara Municipal de Praia durante o primeiro mandato e agora o segundo mandato de camarada Francisco Carvalho, tem alguns elementos em comum, que é sempre os mesmos protagonistas, ou seja, o mesmo procurador. Portanto, tem ali um elemento que não pode destaca, e tem também o facto de, se não compara no cômputo geral, nas 22 câmaras que não tem no país, ocorrências, solicitações ou imposições de auditorias e de buscas e de investigações e de insinuações e de acusações, naturalmente isso é visível, é evidente para tudo para esses e para todos os cabo-verdianos, de que Câmara de Praia, depois que Francisco Carvalho foi eleito presidente, Câmara de Praia torna um alvo preferencial. Número de ocorrências de auditorias e de buscas e de investigações é de longe superior
a tudo que as outras câmaras do país. E, do ponto de vista político, ele é compreensível. Talvez é que seja tão compreensível do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista político ele é compreensível. Por quê? Porque o presidente de Câmara de Praia é candidato a primeiro-ministro, é líder de maior partido da oposição, é o próximo primeiro-ministro de Cabo Verde. Isso é algo que não só dados que o próprio governo e MPD produzem têm indicado esse sentido, mas também ele é um facto que, independentemente de dados científicos, é percepção. O comum cabo-verdiano, no seu dia a dia, passa essa percepção de fim de ciclo e portanto, que ela tudo leva com que face aumento de popularidade de camarada Francisco Carvalho, ali é preciso encontrar alguma forma de contrapor, não é? E, nesse caso, operadores do serviço judicial, mas particularmente tanto o Procurador-Geral da República, para o número de ocorrências, estou já claro, mas ele tem uma preferência para a Câmara Municipal, para mandato de Francisco Carvalho. Portanto, ali tem um padrão que é óbvio e que também tem várias leituras possíveis, né? Nota hoje que durante todo o primeiro mandato na Câmara Municipal de Praia, de camarada Francisco Carvalho, número de ocorrências de assédio judicial, portanto, foi constante. Mas isso, eleitorado praense soube interpretá-lo devidamente, não é? E nas eleições de ano passado, o eleitorado, portanto, mostra qual que era a sua leitura em relação a isso. Por isso, também está parecendo e que na legislativa de próximo ano, esse modus operandi, essa forma de, por via de um permanente assédio jurídico, tenta condiciona o percurso político, a trajetória política do camarada Francisco Carvalho, pode também caber dar certo. E que dá certo no passado recente, e que também dá certo no futuro próximo, quando não vem tem eleição legislativa, o que não espera que também ser logo mais rapidamente possível, digamos assim, dentro daquilo que é prazo legal, não espera que a eleição também decorre mais rapidamente possível, até para que o país pode tranquiliza, não é? Para não tenha tranquilidade no país, para que não retoma aquilo que é caminho natural de um país que procura se desenvolver, que procura dar resposta a principais anseios, necessidades e aspirações de si população, que não procura, portanto, resolve questões básicas que dificultam a qualidade de vida de Cabo Verde. Portanto, nosso foco é nisso, nos está super motivado, o partido está preparado, o presidente Francisco Carvalho, portanto, tem uma agenda clara e propostas muito claras para reconecta cabo-verdianos com sua governação, devolve esperança a cabo-verdianos, sobretudo os mais jovens que têm estado a fugir do país, e sobretudo também bem discute com cabo-verdianos, lança uma ampla discussão com cabo-verdianas à volta, cabo-verdianos e cabo-verdianas, de uma forma geral, à volta de um conjunto de questões que merece ser revisto por forma que
não tenha uma democracia mais saudável e não tenha uma maior independência entre os poderes, por forma que ações da justiça obedeçam única e exclusivamente a critérios judiciais e não a outros interesses. Portanto, Rolando, é basicamente isso. Vladimir Silva está a falar Francisco Carvalho está a ser perseguido judicialmente na Cabo Verde. O Ministério Público é que é um órgão isento, imparcial? Olha, aí não tem que olhar o seguinte, que ali é algo que não tem batido nessa tecla já há muito tempo. Qualquer entidade pública, qualquer serviço público, seja no âmbito judicial, seja entidades de regulação, agências de regulação, cuja nomeação da liderança é uma nomeação política, cuja nomeação é nomeação direta do governo, cuja nomeação muitas vezes é nomeação direta do próprio primeiro-ministro, esta fica automaticamente tudo condicionado. Repare-lhe, é que a sua Procuradoria-Geral da República e aqui nós, por exemplo, agências de regulação, como a agência de aeronáutica civil, por exemplo, moda Tribunal de Contas, nós temos um conjunto de instituições que têm um papel fundamental no equilíbrio da governação do país, na garantia daquilo que americanos chamam check and balance, né? Na garantia de que o governo que tem poder absoluto sobre tudo, mas que tem mecanismos de contrapeso. Um tribunal de contas totalmente isento ou totalmente livre de escolhas político-partidárias é tendencialmente um tribunal mais independente, mais autônomo. Isso também é válido, portanto, para a Procuradoria da República, para todas as outras entidades. Portanto, não tem assistido, Rolando, a uma degradação das instituições por causa de que o governo tem feito valer o seu poder de nomeação para, em muitos casos, nomeia pessoas que é totalmente submisso à agenda e interesse do governo, o que muitas vezes apoia em causa os interesses maiores do próprio país. Que ali é um daqueles aspectos quando Francisco Carvalho fala na necessidade de rever a Constituição da República, é sobretudo nestes sentidos ali. Ou seja, no sentido de não conseguir ter um Tribunal de Contas que, se tiver que investigar dinheiro enterrado no mercado de coco, está fazendo com total autonomia porque é que foi nomeado, é que deve não favor ao governo, é que foi nomeado para o governo, é que está a ser demitido pelo governo. Se Procuradoria-Geral da República investiga Câmara de São Vicente, por exemplo, ali será um exemplo aleatório, está fazendo de forma livre, está estabelece se agenda, é que deixa ser condicionado por nenhuma agenda política. Portanto, ali, o que nos constata é que tem muitas coincidências. Portanto, nos está ali no rádio, e rádio está transmitindo notícias, portanto, nos está no rádio que acompanha o que está passando na Cabo Verde. Se nos ali está discute, portanto, invasão à Câmara Municipal de Praia, por que não se está discutindo ali, sendo que o país tem 21 outras câmaras municipais? Portanto, que tem como que fazer ali essa ligação entre o facto de ser liderado para presidente e o facto de ser
um Câmara liderado por uma personalidade que sabem ser candidato a primeiro-ministro e que tem tudo indicadores que te dão como próximo primeiro-ministro Cabo Verde. Sabe? Vence a eleição de 2026. Portanto, tudo isso é explicável, mesmo lógica ali. Vladimir Silves, houve alguma comunicação oficial entre a direção de PICV e Ministério Público para esclarecer motivação de buscas na Câmara Municipal da Praia? Não, repare, partido que foi alvo de buscas, portanto, isso é uma questão de Câmara Municipal, mas aí não volta a pega nesse aspecto ali, que é aí para ouvintes que se está ouvindo, não está por ali uma questão. É bonito hoje autoridades entra na instituição para janela. Ele é normal? Não é. Imagem que passa é uma imagem que não nos dignifica. Ela desqualifica nossa democracia, ela desqualifica nosso regime e é preciso no analisa modus operandi, é preciso no ter em conta que modo que o cidadão comum encara esse tipo de situação. Ele parte também o seguinte: nas últimas eleições autárquicas, candidato de MPD levam uma massa humana grande, vai acompanhado de um grande número de ativistas, vai ter câmara de praia para vai tomar chave. Vai tomar chave mesmo sem eleições ter sido realizadas. Ora, ainda pensa que é uma leitura muito pessoal, mas eleitorado que valida esse tipo de atuação, mesmo que não tomar como um ato simbólico, não é? Da mesma forma que, nesse momento, portanto, autoridades que dirigem para a Câmara Municipal que limita a sua pirichagem, vai com mareta, com ferramentas, portanto, romba portão, quebra vidro de janela e entra para a janela. Ora, ainda pensa a população de Cabo Verde está fácil de vir a leitura disso e também sabe, responde divinamente, não. Agora, então falta reforço ali lá, para o PICV, no momento em que no nível profunda diálogo com cabo-verdianos sobre que modelo de governação, que ajustes no mês de fase no nosso sistema político, por forma a que nosso sistema político foca a atenção muito mais na resolver problemas de pessoas, na resolver problema de energia, de matriz energética do país no seu todo, que precisa ser revisto para que famílias cabo-verdianas e empresas labora, opera e vive com total segurança de fornecimento de energia elétrica, para que não tenha um sistema de transporte fiável, que qualquer alguém, qualquer cidadão cabo-verdiano e estrangeiro, onde circula entre as ilhas sem nenhum problema, para que a água seja um bem não de luxo,
mas um bem acessível a todas as famílias em quantidade e em qualidade definidos por parâmetros internacionais, é nisso que nos deve ser mais focado. E para que isso aconteça, não precisa de instituições mais robustas. E o que PSV também propõe, torna as instituições mais robustas, através de um melhor empoderamento de órgãos de regulação. Não fala ali nos tribunais, não fala ali nas agências reguladoras, nas autoridades inspectivas. É nisso que ele está falando. Rolando, repare, nosso modelo de governação, nosso regime, é um regime que foi instituído com eleições de 91 e com Constituição de 92. Ora, depois de mais de 3 décadas de exercício desse regime, está na hora de devolver a palavra aos cabo-verdianos, de ouvir cabo-verdianos, que ajustes é preciso fazer para com que não continue a ter reforça ganhos da democracia, mas também não precisa corrigir lá onde tem ineficiências. E já aponta ali, não tem ineficiências vários, não tem áreas que não regride. Sistema de transporte interilhas, nos primeiros anos de independência de Cabo Verde, era melhor do que hoje. Portanto, não tem áreas que têm regressão. Cabo Verde só não perde de população, não apenas por alterações na taxa de natalidade, mas por uma saída em massa de jovens de país. Ou seja, que ali que deve ser nossa preocupação enquanto nação, no mês de China, no discute, no cria consensos para nos resolver esse problema. E talvez pequenas questões de buscas, pequenas ações mediáticas que atraem a atenção daquilo que realmente é importante, aquilo que realmente cabo-verdianos creem. Cabo-verdianos creem um sistema de ensino superior público de qualidade e que te garante acesso a todo indivíduo que faz 18 anos, que termina 12º, que tem que pensar se entra na universidade porque se os pais podem pagar ou não, mas é sério meter um Estado que te dá isso como garantia. Para perceber que é ali que cabo-verdianos crescer. Cabo-verdianos crescer se ora que as doenças, vocês têm que pensar, não, peraí, se no hospital me tem dinheiro, não que está fazendo. Cabo-verdianos crescer se as doenças podem ir ao hospital com a única preocupação nessas doenças e não na si. Esta fica lá preso porque esta consegue pagar ou não. Portanto, no mês se discute, portanto, que estado de bem social no CRE institui, mas que no CRE redistribui a riqueza nacional. Que segmento de sociedade cabo-verdiana que se fica à margem das oportunidades, de modo que não te reequilibra. É sobre isso que o camarada Francisco Carvalho tem estado a falar. Agora, é preciso também que de parte do atual governo, que são dias contados, de parte dos demais partidos políticos, tanto o partido que suporta o governo, como todas as forças da oposição, mas também a sociedade civil, para direitos de trabalhadores, organizações não governamentais, igrejas, ou seja, no mês de ali um amplo debate e o presidente do PSV, Francisco Carvalho, está totalmente disponível para esse debate. Quando cria consenso para onde que não tem melhora e não perde tempo com cenas de manobras de distração, Rolando. Sim. Vladimir Silvas Ferreira, a PSV Santa pensa numa mudança de Constituição na Cabo Verde? Rolando, não pensa naquele
não pode pôr da seguinte forma, Ronaldo. É que a PCV que se pensa. É cabo-verdianos que se pensa. Ali, presidente de PICV, camarada Francisco Carvalho, apenas se dá voz a uma vontade, a um desejo, a uma ambição dos próprios cabo-verdianos. Porque, reparem, essa questão de justiça, a independência dos órgãos judiciais, a independência das autoridades reguladoras, é que só o PSV que se põe a questão. Cidadão se põe a questão. Quando um cidadão do prestígio e da craveira de Dr. Germano Almeida, por exemplo, escreve artigos, chama atenção para uma data de questões que funciona dentro do sistema judicial, não tem que parar para nós, concordando ou discordando, mas quer dizer que precisa ser aberto um debate sobre isso. Portanto, ali é dados, é a realidade que está mostrando. Né? É a materialidade dos fatos que nos está perante ele, Rolando. Se nós estamos num país em que mais de 80% de jovens, isso é dados de estudos realizados, têm vontade de migrar, é porque nunca pode ficar na análise meramente subjetivo e localizado. Tem que fazer uma análise mais ampla. Rolando, é momento, sim, do país discutir o sistema de governação. É preciso, sim, que neste momento o país discuta a estrutura administrativa do país. É preciso, sim, que o país discuta outras formas de uma governação mais efetiva relativamente a dar resposta a reais necessidades do país. Orlando, não precisa fazer uma guinada, uma mudança de um regime democrático que é essencialmente representativo, ou seja, até agora a base do nosso regime se baseia na representatividade, ou seja, só está vota, está elege seus representantes e depois fica totalmente a mercê de seus representantes. Não tem governo, não tem parlamento, que exerce seus mandatos até o fim, sem ter mecanismos de volta presta conta junto de eleitorado durante todo o mandato. Por isso que no mestre de outros mecanismos. Portanto, no mestre realiza mais referendos para discutir as grandes questões da nação. Quando que houve alguma escutação ampla dos cabo-verdianos sobre a questão da regionalização? Qual é a percentagem de cabo-verdianos que é favorável à regionalização? Questões moda oficialização de língua cabo-verdiana. Quando é que foi cabo-verdianos foi amplamente escutado sobre esse tipo de questões? Até no Purichigal, portanto, até a questão de distribuição dos poderes dos órgãos de soberania, ou até questões mais micro, que é orçamentos participativos nas câmaras municipais, e discussão mais ampla, em vários sentidos, chama cabo-verdianos mais vezes para participativamente na política. E participativamente na política acabou de esgota apenas na vota de 4 em 4 anos, ou de 5 em 5 anos. Portanto, é preciso aumentar o nível de participação dos cabo-verdianos, é preciso dar mais vida a essa democracia. Sr. Secretário-Geral, quais que principais prioridades de PICV para legislativas de próximo ano? Pronto, repare, ali, em relação a prioridades, camarada Francisco Carvalho tem sido bastante claro em relação a isso. É basta no escuta o que o camarada Francisco Carvalho tem apresentado em termos de proposta para combater desemprego,
para melhorias de condição de acesso à educação, para melhoria de condições de acesso à saúde, para mitigar e resolve problemas de conexão entre as ilhas, para melhorar condições de acesso, de segurança, previsibilidade no fornecimento de energia, água e outros serviços mais básicos. PAICV, esse presidente Francisco Carvalho, adota como lema Cabo Verde para todos. Lema Cabo Verde para todos, portanto, esta carrega já em si aquilo que é o cerne das propostas do partido para o novo ciclo, que é recentra, apoia cabo-verdianos no centro das decisões mais importantes e mais relevantes do país. No domínio do ensino superior, nosso presidente já foi bastante claro em relação à gratuidade do ensino público e a melhoria de condições a bolsas de estudo para ensino privado, ensino superior privado. No domínio da saúde, nosso presidente já foi bastante claro. Portanto, ideia é bem extingue um conjunto de taxas que tem impedido pessoas de ter acesso à saúde plena. No domínio de segurança, portanto, também preciso bem fazer um amplo trabalho no sentido de diminuir as desigualdades, no sentido de empoderar a população que tem tido menos oportunidade. É preciso continuar a criar condições para empoderar jovens. O país Cabo Verde é um país de imigração, sim, com certeza, não está continuando a ter fluxos, mas é preciso que quem que quer fica, que jovens casseiem por desespero ou por manifesta total falta de oportunidade. Já não aponta um conjunto de aspectos que também, desde a questão de melhorar condições de igualdade de género, porque nunca pode falar de ter um país democrático, de fato, se ainda não tem situação em que dados do próprio governo, dados do próprio INE, apontam de que mulheres exercendo o mesmo trabalho ganha em média entre 7 a 10% menos do que homens. Não tem ainda um trabalho a fazer em termos de combate à desigualdade de género. Não tem ilhas que ainda, digamos, estão em stand-by no seu processo de desenvolvimento. Brava, São Nicolau, Maio, só para dar esse exemplo ali. Dia sim, dia não, operadores econômicos e turísticos nas ilhas, sobretudo nas ilhas, reclamam, de modo que têm dificuldade vários, desde fornecimento de energia até questão de transporte, escassez de bens básicos que já tinha sido resolvido no início de independência do país. Portanto, várias áreas que não têm retrocessos evidentes. Portanto, é nisso que o camarada Francisco Carvalho se aposta e é claro que tem já um conjunto de propostas que já está a ser lançado, mas, nesse devido tempo, e cumprindo e respeitando também o calendário eleitoral, não também apresenta nossa plataforma Futuro Mais Detalhe, que cabo-verdianos no país e na diáspora pode acompanhar. Em relação à diáspora, portanto, nosso presidente, além de ter sido diretor-geral de comunidades, é uma pessoa muito sensível à questão de diáspora e também se a área de formação, sociologia das migrações, é uma pessoa também que tem estado muito disponível, sempre foi
para a questão de diáspora. Por isso, nós também temos também um pacote de propostas muito concretos para os imigrantes lá fora. Sr. Secretário-Geral, em relação a transportes, qual que é plano, qual que é a estratégia de PICV se PICV ganha eleições no próximo ano? Está muito bem definido, tanto é que o presidente de PICV, Francisco Carvalho, já torna público até propostas de preços de referência, preços para viagem interilhas de avião e para viagens interilhas de barco. Tudo as propostas ali é que surge do acaso, é fruto de estudos muito apurados, é fruto de contactos prévios que não tem com um conjunto de instituições, com especialistas na área e com empresas especializadas. Agora, se nós falamos, tem que respeitar ali o calendário eleitoral, na se divide o tempo, a PICV apresenta com todo o detalhe, modo que está a ser viabilizado, tudo propostas que estão sendo na nossa plataforma. Portanto, ali tudo no tempo certo está a ser devidamente divulgado. Portanto, o plano de passagem de 500 escudos de barco e 5 mil escudos de avião é viável para Cabo Verde? Se as pessoas, principalmente a MPD, estão falando que aquele plano é que é viável. Qual que é a resposta de Vladimir Silvas Ferreira? Não, é compreensível que, de parte da MPD, haja tentativa de descredibilizar qualquer proposta de PSV, que faz parte do jogo. Portanto, mesmo que sabe é viável, nunca te espera que esse flame maie, por razões aqui óbvias. Mas aí o que é que não está hoje? E basta no hoje, goste ali que Cabo Verde está abre para voos low cost, para pessoas que começam a estar hoje, portanto, preço de passagem de Europa ali na voos low cost. É claro que tem quem que pode falar, não, peraí, uma agência, aliás, uma companhia aérea de low cost está integrado num sistema maior, e tem outros ganhos de escala, e tem outras formas de eficiência, mas mesmo salvaguardando ou considerando as diferenças, ora que no hoje, aquilo que é valor por milha que um cabo-verdiano está paga para tomar esse jet para vir em Cabo Verde, não está hoje, mas também é possível no introduzir a nível de interilhas. É claro que para transportes internos, nós é um país pequeno, com dificuldades de escala, é obrigatório que haja uma comparticipação do Estado. Portanto, quando se fala em 5 mil de bilhete de avião ou de 500 custos de bilhete de barco, quer dizer que, portanto, haverá sempre uma subsidiação do Estado. Há uma parte que o Estado também comporta, precisamente para maio, apesar de ser uma ilha com apenas 6 mil habitantes, à volta disso, tenha número de barcos o suficiente para ter mobilidade. Até porque se não crê que uma ilha, moda maio, tem alguma dinâmica econômica, tem alguma possibilidade de aumentar a população e de retém que está lá, ela passa para ter transportes viáveis. E transportes, enquanto é que for sustentável, do ponto de vista financeiro, tem que ser Estado a garantir esse funcionamento. Mas isso é assim. Repare, a hora que foi pessoas, mas o Estado subvenciona em regime de monopólio, atual empresa de venturilhas, com cerca de, acho que não tem número preciso, mas valores acima de 12 mil conto por dia, quer dizer, já não está subsidiado. Agora, não quer subsidiar, mas de uma perspectiva com muito mais eficiência, não é? Por forma a que realmente tenha impacto na preço de bilhetes, mas sobretudo tenha impacto na regularidade das viagens, né? Isso tanto para via aérea como marítima.
Qual que é a leitura de PSV sobre a situação económica e social de Cabo Verde nesse momento ali? Bom, quer dizer, aí no OJA, não está num país em que não está considerando, mas nesse momento, que não deve estar há cerca de 4 meses de eleição, cabo-verdianos já fazem essa avaliação de 10 anos de mandato de Ulisses Escurecido. Cabo-verdianos já têm uma avaliação, cabo-verdianos já têm uma perspectiva do que é crer para o próximo ciclo eleitoral. A hora que não fazem uma avaliação dos 10 anos, nunca pode também conseguir comparar. Comparação é uma medida, digamos assim, didático de ajuda na compreensão, não é? Ora, que nós já mandatos de PSV, é verdade que PSV faz 3 mandatos e a MPD faz apenas 2, mas mesmo se não compara aqueles 2 primeiros mandatos de PSV, que os primeiros 10 anos, o atual 10 anos de MPD, então hoje há diferenças óbvias. Repare, se PSV em 15 anos constrói e introduz na Boa Vista e na São Vicente. Não é? Se na 15 anos PSV construir 3 aeroportos internacionais e no Pasta tem 4 aeroportos internacionais, na 10 anos, se o atual governo construir pelo menos mais um aeroporto internacional, uma grande contribuição. Aquele, no Poliflor, governação é muito para além de grandes obras, claro, reduz governação de grandes obras, mas como o tempo na meio de comunicação o tempo é curto, vamos ser pedagógicos, não pega nas grandes obras, só para servir assim de parâmetro. Quantos quilômetros de estrada foi construído nos últimos tempos, comparativamente a mandatos anteriores? Só se pode pensar nisso. Há dias houve um debate, digamos assim, no Parlamento relativamente à classificação de Cabo Verde para a Copa do Mundo. É claro que o governo tem um papel importante na suporta institucionalmente desporto, na apoia federações, mas não pensa em infraestruturas desportivas relevantes. Não tem um estádio nacional que alberga e que acolhe jogos de seleção. Se que tivesse sido construído no mandato de PSV, o que é que não teria agora? Que grande infraestrutura desportiva foi construída nos últimos 10 anos? Nunca creio que com isso desmerece outras formas de apoio que é para além da parte infraestrutural. Tudo bem, não tem que reconhecer políticas públicas é que só construção de infraestruturas. Mas onde é que não tem? Mais novos infraestruturas. Ok, Cidade da Praia tem um grande estádio nacional. Nunca podia, já trabalhava, não tinha um estádio regional, ou se não, um outro estado de nível nacional na Barlavento, na São Vicente, por exemplo. Né? Ou seja, Ronaldo, na qualquer área que no pega, no está hoje uma país num momento mau, sobretudo, Ronaldo, esse governo se chega a fim desorganizado, desconcentrado. Cada ministro está fazendo coisa de si maneira. É gosto que o governo só também lembra de lançar um conjunto de novas propostas ou de refoga propostas antigas que devia ter sido implementado ao longo de 10 anos. Gosto que o governo que retorna bem reapresentado. Quantas vezes, até que começa a tornar ridículo o número de vezes que o governo apresenta projeto hospital, para novo hospital central ali de praia. Fica a tornar ridículo quantas vezes que o governo apresenta projeto para construção
de novo aeroporto de Santo Antão. Ou seja, mesmo sabendo ali que não se faz uma análise e com pouco tempo e curto, mas mesmo para aqueles poucos exemplos que mostra ali, não está hoje, mas que tem condições de continuidade de MPD, que tem condições de continuidade de Luís Correia Silva como primeiro-ministro no próximo ciclo. Até porque, e repare, o Luís Correia Silva faz-se campanha em 2016 com o lema 15 anos é demais. Tu não te lembra, mas a campanha era muito virado para isso. Modi que goste é também pede que governanos governam há 5 anos para fazer 15 anos. Qualquer força mímica que tem, qualquer energia, qualquer motivação. O que é por ter de extraordinário em termos de capacidade criativa, essa capacidade de inovação, essa capacidade de motiva cabo-verdianos para o novo ciclo? Que cartada ainda lhe resta por em cima da mesa enquanto gestor público que ainda não colocou? Então, se não pensa nisso tudo, não tem Macatém. O governo faz esse percurso, tudo bem, está na fila e está na altura de não muda de ciclo. E sobre TACV, principalmente voos para os Estados Unidos da América, qualquer informação que a PICV tem de recomeço de voos para os Estados Unidos e opinião de Vladimir Silos Ferreira sobre gestão de TACV? Pronto, ali repara o seguinte, esses dias surgem algumas notícias na minha comunicação social de recuperação de certificados de autorização de voos, isso tudo. Mas isso é nada diferente, Rolando, do que passa no 2021. Portanto, em cima, toda a gente lembra que em cima de eleição não estava sem aviões, né? Bem um avião, já não me lembro de onde, mal termina a campanha, aquele avião vai embora. Repare, me por motivos profissionais, ainda desloca com alguma regularidade a Brasil. E comunidade de cabo-verdianos no Brasil, depende também da relação aos Estados Unidos, é que é diferente. Pessoas que estão acompanhando no Brasil ou nos Estados Unidos, de certeza que estão nessa memória quantas vezes que TACV anuncia retoma de viagem para o Brasil e para os Estados Unidos. Todo ano, ao longo de sobretudo desse último mandato ali, foi ano de retoma dos voos. Que tem um administrador, um PCA de TACV, que nunca apresenta uma data, uma referência de retoma. E que nunca aconteceu. Ora, alguém há de acreditar que vai acontecer? Mas provavelmente que não. E se acontece? Portanto, será só para efeito, digamos assim, de campanha, só para mostrar alguma coisa. Olha, na 2014 e 2015, TCV tinha voos para Fortaleza, para Recife, né? E estava a ser inaugurado o voo para Salvador. Ora, nesse momento nunca tem um voo para o Brasil. Eu tenho que ir para Portugal, depois para na passa para aí, ver para o Brasil. Para não fazer aquele mesmo caminho na volta. E para os Estados Unidos também, portanto, caminho que é muito diferente, tem que ir para Açores ou para Lisboa, para conseguir ver. E tudo isso tem também de preços e de tempo. Não acredita, mas imigrantes na América e no Brasil e na tudo que os outros países que estão afetados, mas com certeza já que está bem anima com isso, né? E
E é isso que é a minha opinião. E a PICV considera que não tem riscos de instabilidade institucional na Cabo Verde e se a resposta for afirmativa, qual que é a sugestão de PICV para evitar uma instabilidade institucional na Cabo Verde? Nesse momento que nos aproxima de campanha eleitoral, é importante que a agenda dos operadores judiciais que seja condicionado à agenda política, que haja essa separação. Ali é importante fazer esse apelo para que procuradores atua com isenção, com distanciamento e percebe a sensibilidade do momento, atua também com pedagogia, isso é fundamental, que nunca apertura o processo eleitoral. Não te acredita, mas se tudo corre direito, mas eleições está dentro de uma grande vitória a PICV. Agora, é claro, Ronaldo, não te fica sempre com alguma preocupação, porque cenas como o que passa na Câmara de Praia, às vezes a ponta pensa, se essa manobra que dá resultado, qual será o próximo passo? Não é? Nunca pode pensar, nunca uma democracia é um ganho irreversível e para sempre. Será uma ingenuidade nossa. Qualquer regime pode entrar em colapso, pode cair. Se que souber renova, se que souber adapta a novos tempos, se que souber regularmente reausculta a população. Qualquer regime pode colapsar a qualquer momento se que souber entrega qualidade de vida a essa população. Nenhuma pessoa com fome é uma pessoa confortável. Nenhuma pessoa com carências é uma pessoa que está de bem e confortável com tudo. E um bom regime, seja qual for, está. Portanto, isso que não precisa. É claro, não tem alguns receios, e pessoalmente tem alguns receios até com a própria segurança e integridade física de camarada Francisco Carvalho, na qualidade de presidente de PICV, mas não se acredita também de que não tem instituições com alguma solidez, não acredita de que uma autoridades procura fazer esse papel e que tudo está corre direito. Sr. Secretário-Geral, qual que é o estado atual de nossa democracia, de democracia cabo-verdiana? Eu que isso está falando ali, não é? Não precisa que instituições funcionem com normalidade, não precisa que eleições venham a ocorrer com total transparência, que não haja outras interferências, que separação de poderes se consolida, não é? Que o processo de redistribuição da riqueza nacional ganha novo fôlego, que não tenha um sistema de ensino de qualidade e acessível a todos, que não tenha um sistema público de saúde de qualidade e acessível a todos, ou seja, que não tenha autoridades capazes de entrega a cabo-verdianos qualidade de vida. É isso que não tem que focar nele. Aquela é que tem que ser a nossa principal preocupação. E agora a situação de jovens, a taxa de desemprego jovem atualmente na Cabo Verde, qual que é a proposta de PICV sobre jovens para diminuir a taxa de desemprego jovem na Cabo Verde? Aí repare, quer dizer, primeiro, não tem uma grande desconexão entre a base econômica, os setores econômicos relevantes no país e a demanda e a expectativa e o perfil de formação dos jovens. É o seguinte, Rolando, Cabo Verde é um país com base econômica frágil, isso é verdade. Mas não tem ali algumas disfuncionalidades. Repare o seguinte, e cerca de 25% do produto interno bruto
do país. E, ora, turismo é um setor vulnerável a choques externos, a crises, mas também ele é um setor que demanda pouco conhecimento especializado, pouca formação avançada e que paga baixos salários. Portanto, para no aumento da competitividade do país, no mês de um base econômico mais diversificado, no mês se depende menos de turismo, no mês se aposta mais em áreas mais geradoras de rendimento de mais alto valor. No mês se talvez aposta mais na polos tecnológicos de alto valor, na pequena capacidade de empregabilidade, e no mês também redireciona nas ofertas formativas, por forma que também não retroalimenta isso tudo. Né? Portanto, e repare, enquanto nunca tiver um base econômico que está permitindo produzir mais e demanda um outro papel para o setor privado, para o setor privado cresce de fato. Luta contínua está tendo, portanto, jovens com dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Esse é um desafio que o país já se achou atrasado nele, deve levar seu tempo, ele não começa a fazer melhor. Turismo tem que ser uma atividade complementar, acabou de ser a atividade central do país. Para isso, no mês se tem uma agricultura mais forte, setor primário mais forte, mais produtivo, no mês se tem um setor secundário, a industrialização. Cada vez como tem escala para grandes indústrias, mas não tem um potencial de ter indústrias intermédias, de ter pequenas indústrias em vários setores, e no mês se reforçar mais. E no mês também, lá está, continua a criar fatores de motivação para que nós imigrantes continuemos a investir no país. Vladimir Silos Freire, é sempre grande honra tê-lo conosco ali na Rádio Diáspora Cabo Verde. Parabéns pelo excelente trabalho. Para termina a mensagem para a nossa comunidade ali nos Estados Unidos. Bom, minha mensagem que eu deixo ali para Cabo Verde nos Estados Unidos é que PES continua a acreditar na Cabo Verde e PES continua a participar sempre de forma intensa na vida social e política de seus países de origem, que Cabo Verde, que ser licenciado para a ciência, portanto, no Cabo de Renovo há pouco tempo, CRE, portanto, Comissão Regional de Licenciamento, nesse momento está na fase de licenciamento, fez recência, fez ouve propostas de partidos políticos durante essa campanha eleitoral e fez vota. Portanto, na dia de eleição, PES participa em massa, PES elege seus representantes no Parlamento ali na Cabo Verde, PES participa de uma forma intensa e PES continua a acompanhar e PES conta com o PSV como uma força política que se esteve sempre, portanto, de lado de cabo-verdianos da América, então continua a estar e, se Deus quiser, ainda brevemente também não está fazendo uma deslocação para nunca tem data em concreto, mas no início do próximo ano, se tudo correr bem também, o posto lá nos Estados Unidos e estamos de perto para ouvir também nossos cidadãos por lá e não cresce mais vezes perto de diáspora, não só nos Estados Unidos, mas também em todos os outros países da Europa e da América e de África, onde não tem comunidades cabo-verdianas, mas sendo esse rádio um rádio com especial incidência na nossa comunidade nos Estados Unidos, não tem força ali e no creio que cabo-verdianos na América continuam a confiar na PSV como tem sido prática, e agradece em nome do partido e em nome do presidente de trabalho confiança que
ucranianos na América deposita sempre na PSV e que com certeza esta volta continua a posta na PSV na próxima seleção. Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral. Grande abraço e até uma próxima oportunidade. Muito agradeço. Vladimir Silves Ferreira, Secretário-Geral do PAICV, conosco ali na Rádio Diáspora Cabo Verde.